Olá pessoal, estamos de volta para gravar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre Cafarnaum. Você já ouviu falar sobre Cafarnaum? É sobre isso que eu quero falar hoje. O tema de hoje é Cafarnaum, milagres em Cafarnaum. É sobre isso que eu quero falar hoje. Antes de eu começar a falar, já peço a você que entre no nosso canal e se inscreve, ativa o sininho, já dá um joinha, participa aí nos comentários, diz o que você achou do vídeo. E se tiver um pedido a fazer sobre um tema de outro assunto ou sobre o mesmo assunto, fala conosco, participa conosco e vamos ao que nos interessa. Roda a vinheta! Cafarnaum, Jesus habitou durante 3 anos e meio, ou seja, o período onde ele estabeleceu o seu ministério e chamou os apóstolos para fazer a obra junto com ele. Foi nessa cidade de Cafarnaum onde ele teve a sua residência própria. Pois bem, Cafarnaum fica situada, estava ao norte de Israel, ao noroeste do Mar da Galileia. Ficava situada a cidade de Cafarnaum. E Jesus se dirigiu para lá porque era uma cidade estratégica. Era uma cidade de comércio, de um comércio forte, sim, vamos falar sobre isso. Uma cidade que tinha uma base militar forte também. E uma cidade que tinha um centro religioso muito forte. Por isso Jesus se dirigiu para lá, ao noroeste do Mar da Galileia, ao norte de Israel. E ficava a cerca de aproximadamente 8 quilômetros de Betsaida, uma cidade vizinha também pequena, mas de grande comércio, onde nasceu o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago. Ficava também a cidade de Gerazim, a 8 quilômetros da cidade de Gerazim também ficava Cafarnaum, outra cidade próxima que tinha um grande fluxo de pessoas. Também ficava Genezaré, outra cidade com 7 quilômetros de distância de Cafarnaum, grande comércio tinha em Genezaré. E de Jerusalém ficava a cerca de 170 quilômetros de Jerusalém. Ficava também cerca de aproximadamente 16 quilômetros de Tiberíades, onde se fala alguns textos da Bíblia do Mar de Tiberíades. Ficava a cerca de 16 quilômetros de Tiberíades. Então essa é a localização que ficava Cafarnaum, cercada de cidades importantíssimas na época de Jesus, no século I. E por isso era um local estratégico. Quero falar sobre isso nesse vídeo. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus, indo para Cafarnaum, pregava na sinagoga. Que sinagoga é essa? Bem, a sinagoga que tinha em Cafarnaum era a maior sinagoga fora de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso daquela época, do século I. E fora de Jerusalém, a maior sinagoga era em Cafarnaum, onde Jesus estava ali sempre ministrando e apregoando o evangelho do reino. Beleza? Neste lugar está registrado também que Jesus, se dirigindo ao Mar da Galileia, que fica ali em Cafarnaum, está registrado que Jesus encontrou Pedro e encontrou Tiago pescando, os apóstolos, e chamou ele, dizendo que não seriam mais pescadores de peixe, mas sim passaria a ser pescadores de homens, ou seja, seguindo Jesus, sendo o apóstolo para pregar o evangelho futuramente. E assim sucedeu. Também neste lugar está claramente registrado centros arqueológicos, mostra claramente, agora tem uma grande igreja ali em cima onde era a casa do apóstolo Pedro. Olha que igreja imensa, né? Franciscana. Então
Abaixo aí era realmente onde ficava a casa do apóstolo Pedro, o pescador. Aí tá claramente os centros arqueológicos, várias peças arqueológicas, e é um lugar importantíssimo. Hoje se encontra em ruínas praticamente, mas naquela época foi algo extraordinário que aconteceu, que repercutiu mundialmente, por isso estou falando hoje desse assunto. Bom, era um centro religioso, disso aí ninguém tem dúvida, mas também em Cafarnaum era um grande centro comercial, por isso Jesus foi para lá, porque circulava muitas pessoas que vinham de outras cidades, né? Ou até de outros países também, que vinham, não se denomina países naquela época, mas sim, que vinham de outros países sim, de outras terras, né? Naturalmente, mas de um entendimento mais fácil, vinha de outras terras que não eram de Jerusalém, de Israel. E várias cidades circunvizinhas, mas o centro era ali Cafarnaum, fora de Jerusalém era Cafarnaum. Pois bem, esse centro comercial era tão grande que os romanos, que era o império que dominava aquela época, toda aquela região, era o império romano que tinha o poder e o domínio sobre todas aquelas nações, aqueles povos, cidades e vilarejos, estabeleceu uma coletoria de impostos. Tinha ali os cobradores de impostos, as pessoas que chegavam pelo Mar da Galileia, que entravam em Cafarnaum, tinham que ser cobrado deles os impostos, eles tinham que pagar impostos ali para os romanos. E tinha cerca de 210 coletores de impostos, auditores fiscais, que ficavam 105 de um lado, 105 do outro, 210 segundo o historiador. E você vai até conferir como Flávio José e outros historiadores que registra datado esses assuntos. Jesus enxergou ali quem? Mateus. E chamou, não mais será cobrador de impostos, mas sim me seguirá. Chamou Jesus Mateus e logo imediatamente Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Pelo qual foi o apóstolo que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia. Tá o nome dele, de Mateus. Pois bem, vamos ao assunto. Então, no centro comercial, muitas pessoas circulavam por ali. E lá Jesus operou os seus maiores milagres, seus grandes milagres daquela época. Foi lá que Jesus curou a mulher que estava com fluxo de sangue, milagres em Cafarnaum. Uma mulher estava com fluxo de sangue, não poderia andar no meio do povo, era considerada como imunda. Mas, vendo Jesus ministrar ali nas praças de Cafarnaum, ela foi meio que se arrastando no meio da multidão até tocar nas vestes de Jesus. E de repente Jesus parou toda a multidão e falou para os seus discípulos: alguém me tocou? E eu acredito que os discípulos devem ter olhado para o mestre, mas mestre, eu acho que ele está com fome, porque ele já está o dia inteiro pregando, talvez não almoçou ainda. Para ele falar que alguém tocou em meio a uma multidão apertando ele, eu acho que é uma piada, não é possível. Talvez algum discípulo deve ter interrogado isso. É Jesus não. Jesus não. Alguém me tocou porque de mim eu senti que saiu virtude, saiu poder. E logo a mulher se apresentou e disse: mestre, eu te toquei. Foi curada imediatamente. Jesus disse: segundo a tua fé te curou. Então, milagres em Cafarnaum. Está registrado também em Cafarnaum, onde tinha a casa de Jesus, que tinha um paralítico, né? Que há muito tempo, coitado, sofria, padecia, não tinha o que fazer, a medicina não tinha cura, não curava paralisia, como até hoje não consegue curar uma pessoa paraplégica. Mas diz a multidão que levaram esse paralítico até a casa, a residência de Jesus, mas só que a residência de Jesus estava cheia. Tinha uma multidão lá e Jesus pregoando o evangelho para aquele povo. O que foi que os amigos do paralítico resolveram fazer? Bom, vamos subir no telhado e pegar o paralítico e descer ele mais ou menos no local onde Jesus está ali parado pregoando. Vamos destelhar a casa dele e vamos descer o cidadão para Jesus fazer o milagre. É a única solução que temos. Assim eles fizeram, subiram no telhado, levaram o paralítico e desceram o paralítico
até o local onde Jesus estava. Jesus, vendo a fé daqueles homens, né, se maravilhou e curou, logicamente, o paralítico. E a glória do Senhor se manifestou, milagres em Cafarnaum. Pois bem, lá tinha um centro religioso, isso você sabe. Lá tinha um centro comercial muito grande, e isso você sabe porque Jesus chamou Mateus da coletoria de impostos. 210 coletores de impostos, cobradores de impostos, auditores fiscais, não era então um centro comercial muito pequeno, era realmente grande. Também era uma base militar que tinha em Cafarnaum muito forte, é uma cidade estratégica, porque do Mar da Galileia, daquelas montanhas, dava para ver quem vinha de longe. E tinha uma base militar romana. Tanto é que a Bíblia registra o milagre do servo do centurião. Diz a Bíblia que vinha Jesus depois de ter pregado o evangelho em muitas aldeias. E um centurião é um líder da guarda romana que liderava de 100 a 200 soldados. Um comandante que liderava 100 a 200 soldados. Pois bem, esse centurião mandou que fossem até Jesus, para que Jesus providenciasse um milagre para o seu servo, que estava à beira da morte. E diz a Bíblia que Jesus se dirigiu, se comoveu e foi realmente até o centurião. Mas, no meio do caminho, o centurião mandou os seus servos ir até ele e disse: mestre, não é razoável que vá até a minha casa, porque eu não sou digno de receber-te. Eu sou um homem que dou ordem aos meus soldados, que vai, eles vão, dou ordem que eles venham e eles venham. Então eu acredito no seu poder. Manda apenas que uma palavra para que o meu servo seja curado, e assim sucederá. Jesus ficou maravilhado com a atitude do centurião e falou que nem em Jerusalém tinha encontrado fé como essa. E ordenou a palavra, e logo os servos, quando chegou na casa, viu que o rapaz, o jovem, estavam curados segundo o poder da palavra. Milagres em Cafarnaum. Então, se tinha um centurião romano que lidera de 100 a 200 soldados, tinha uma base militar, um centro comercial pelo qual Jesus chamou Mateus lá da coletoria de impostos, e tinha um centro religioso, a maior sinagoga fora de Jerusalém. Esse era o cenário da cidadezinha de Cafarnaum do século I, da época de Jesus, lá onde Jesus chamou e estabeleceu os seus 12 apóstolos e os preparou para que eles fossem ao mundo espalhando o evangelho do reino. E lá Jesus viveu e fez milagres extraordinários. Esta cidade foi marcante e Jesus marcou com seus milagres extraordinários, milagres em Cafarnaum. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.